Bom, no nosso livro integrado, nós vamos fazer hoje da 25 até a 33, dando continuidade aos questionamentos lá do texto Sapo Moderno. Então, nós temos as perguntinhas aqui relacionadas ao texto lá do Sapo, tá? Então, vamos começar lá na atividade 6. Complete as frases escolhendo uma das palavras que estão entre parênteses. Pode pegar o lápis, tá? Que nós já vamos fazer. A história é narrada sob o ponto de vista de um narrador personagem, aquele que está participando, ou um narrador observador? Observador. Porque aqui quem está narrando a história, certo sapo declarou-se um príncipe, é o próprio sapo que está falando isso ou é alguém que está falando dele? No parágrafo 11. A menina jogou tanto que ele se afastou. Isso, então quem está narrando o texto, né? Quem está falando o texto pra gente é o narrador observador. Pode colocar aí. Narrador observador. Ela me jogou tanto que eu me afastei. Se fosse o próprio sapo narrando, como que ele começaria essa história? Eu me declarei um príncipe encantado. Fui alvo de deboche e piadas. Aí seria assim, né? Aí seria o narrador personagem. O personagem central dessa história é um sapo ou uma menina? Um sapo. Lá até no título já tem, né? Um sapo. C. O Sapo Moderno é uma narrativa escrita em terceira pessoa ou primeira pessoa? Terceira pessoa, porque está falando de alguém. Então, em terceira pessoa, você está falando de alguém. Se fosse primeira pessoa, que nós falamos, que eu falei agora há pouco, seria eu fiz isso, eu fui alvo, tal. Isso aí seria a primeira pessoa. A história se passa na cidade ou no brejo? Na cidade. No fim ele volta pro brejo. Mas a história se passa, né? Na modernidade da cidade. O conflito gerador dessa história se deve ao fato de o sapo ter se declarado um sapo enfeitiçado ou um sapo falante? Enfeitiçado. Sapo enfeitiçado. F. O conflito foi resolvido quando o sapo resolveu ficar na cidade ou desistir da modernidade e voltar para o brejo. Desistir da modernidade. Aqui, ó, você vai olhando aqui nos parênteses e vai escrevendo. Depois você só retoma aqui, tá? Nessa atividade, nós vamos colocar o que está dentro dos parênteses. Se essa parte, essa frase está no começo da história, no início, nós vamos colocar I. Nós vamos colocar M se estiver no meio da história e se tiver F se estiver lá no final. Lembra que na aula passada nós também fizemos essa separação aqui, ó. Começo, que é o início da história, o meio e o final da história. Então, baseado nisso, a gente consegue resolver aquilo ali, né? Então, vamos lá. A tiara da menina caiu em uma valeta. Início, meio ou fim? Meio. Põe o M aí. O M. O sapo resolveu deixar o brejo e viver na cidade. Sim. Lá no início, né, da história. Ó, ele resolveu deixar o brejo e ir para a cidade. No início. Lá no início. Se fosse lá no finalzinho, aconteceu a mesma coisa, né? Só que ele resolveu voltar para o brejo. Porque já tinha passado toda a história, aconteceu todos aqueles fatos, né? Ele cansou, voltou, A menina brincava no parquinho do condomínio sem saber que era observada pelo sapo. No início. No início. É o 5º parágrafo. É só olhar lá, ó. Olha lá. A menina não acreditou que o sapo era enfeitiçado. A menina não acreditou. No final. Final? É. Verdadeiro.
Ela não acreditou. Final. O sapo tirou a tiara da menina que havia caído na valeta. Ah, já era lá no final. No meio, né? No meio. E o sapo resolveu voltar para o brejo. Final. Página 26. Releia o título do texto e o que aparece entre parênteses. Então, nós temos aí um trecho, né, escrito assim. Na verdade, é o título, né? O sapo moderno. E embaixo tem um dizer aí, entre parênteses. Uma adaptação para os tempos atuais, Marciano Vasques. Então, tá entre parênteses. Você sabe o que é essa adaptação? Uma adaptação para os tempos modernos. O que é essa adaptação aí? Por exemplo, assim. Não tinha piercing. Agora colocou piercing. Ah, tá. Então, se fosse assim, na versão original, às vezes algumas coisas, né? Não teria. Uma atualização. Isso, exatamente. Então, ele fez... O autor, ele fez uma atualização desse conto para os dias atuais. Pode colocar isso, então. O shopping, Shopping, por exemplo. Cinema, shopping. Será que quando foi feito esse texto tinha? Provavelmente não, né? Então, ele fez uma adaptação para os dias atuais. O mini conto, O Sapo Moderno, foi adaptado de um conto de fadas. Vocês sabem qual que é o nome dele, do conto? O original mesmo? Sapo Moderno. O Príncipe Sapo. O Príncipe Sapo. Pode colocar aí. O Príncipe Sapo. Eu não sabia, eu olhei aqui. Tá para baixo. C. Você conhece a história do Príncipe Sapo? Vocês conhecem? Não. Ouça atentamente a leitura que eu farei e depois complete a tabela. O Príncipe Sapo. Num dia ensolarado, a princesa está brincando com uma bola no pátio do palácio. Subitamente, a bola lhe escapa das mãos e rola para dentro de um pequeno lago, fora de seu alcance. Naquele preciso momento, a princesa está disposta a qualquer promessa, desde que obtenha de volta sua bola. Surge um sapo que se propõe a lhe devolver o brinquedo com a condição da princesa levá-lo para o castelo quando a ele retornar. Além disso, deverá deixá-lo comer a seu lado, dormir em sua cama, amá-lo e ser amiga dele. A princesa concorda. Mas quando o sapo lhe entrega a bola, sai correndo para o palácio sem esperar por ele. O sapo acaba aparecendo na corte e o rei fica sabendo do ato desonesto da filha. Aborrecido porque a filha se recusa a cumprir a palavra empenhada, o rei insiste em que ela receba o sapo, como havia prometido. A princesa obedece, porém de má vontade. Somente depois de aproveitar todos os privilégios prometidos, é que o sapo se transforma no belo príncipe que era antes de ser enfeitiçado pela bruxa malvada. Arrependida e humilhada, a princesa compreende que viver honestamente tem as suas vantagens. Certo? Vamos lá, então. Agora nós temos aí uma tabela, não temos? Fazendo um comparativo desse textinho que a Pro leu, né, com o Sapo Moderno, que foi a adaptação desse conto aí, tá? Quais são os personagens do Príncipe Sapo? O sapo e a princesa. Pode pôr aí. Mas aí é os personagens os principais, né? Mas porque senão do... O sapo e a princesa. Não ia aparecer assim. O príncipe e a menina. O príncipe? Não é o príncipe. Era o sapo aí no Príncipe Sapo. É o sapo e a princesa. O conto inteiro é o sapo, né? Só no final que ele vira príncipe e tal. A princesa e o sapo. E no Sapo Moderno? O sapo e a menina. O sapo e a menina. Mudou princesa para menina.
Ele fez uma adaptação aí, ó. Tá? Porque hoje em dia, princesa já é mais difícil, O né? primeiro que caiu foi a bola. O segundo caiu foi a tiara. Quem gostaria de falar a segunda? Fala. Onde a história acontece no Príncipe Sapo? No castelo. Mas que lugar do castelo? Dentro do castelo? No jardim do castelo, ou um bosque perto do castelo, Eu vou colocar aí. tá? Ao lado do castelo. Pode colocar aí. No jardim do castelo. Esse que eu pus. E do sapo? Da cidade. Na cidade. Aí ele fez outra adaptação, né? Não, é no condomínio. Não, A menina tava brincando. Quem gostaria de falar o terceiro agora? Eu. Pode falar. Que objeto escapou da mão da menina no Príncipe Sapo? Bola. A bola. E o do sapo moderno? Tiara. A tiara. Eu posso falar outra? Outra adaptação, né? Posso falar também? Qual? Não, deixa o Gabi falar. Não? Ah, tá. Então pode falar. Pode falar, Iane. Onde o objeto caiu do Príncipe Sapo? No lago. No lago. E o sapo moderno? Na valeta. Na valeta. Página 27. Releia este trecho do texto. Vamos ler, todo mundo? Sim. Vamos lá. Certo sapo declarou-se um príncipe encantado. Foi alvo de deboche e piadas e resolveu deixar o brejo e viver na cidade como um sapo moderno. Circule a palavra deboche. Pode circular de marca-texto, passar aí. Isso. Uma resposta pessoal na B. Você sabe o que é a palavra deboche? Se você sabe, coloca sim. Eu sei. Se você não sabe, coloca sei, não. Mas eu não sei explicar. Eu sei. Alguém gostaria de falar o que é essa palavrinha deboche? Porque aqui está pedindo para consultar um dicionário e registrar. Então vamos lá, vamos ver o que é deboche. Alguém quer falar? O que você tinha me falado? Zombando da pessoa, da cara dela, zombando, debochando, né? Zoação. Zoando, isso. Coloquei zoação. É isso mesmo. Então vamos colocar aí. Ato ou efeito, ação ou efeito, tanto faz. Ato ou efeito de zombar, ato ou efeito de zombar de algo ou de alguém, tá? O que é um deboche? A gente zombar ou zoar de uma coisa ou de alguém também, tá? Pode ser de uma coisa ou de uma pessoa, tá? Você é muito feio. Pode colocar aí. Também tem umas caras de deboche. Na sua opinião, quem gostaria de falar, levanta a mão, tá? Daí eu já pergunto. Na sua opinião, quem debochou do sapo? A menina. Pode falar. As pessoas os sapos, na verdade, né, do brejo. Isso. Se não acreditava nele. Os sapos do brejo. Os sapos do brejo, porque eles não acreditavam nele, né? E a menina. Porque, olha lá, ó, foi alvo de deboche e piadas e resolveu deixar o brejo. Então, quem estava debochando dele lá? Ele tava no brejo. Tava. Ela só não estava acreditando que ele era um sapo de verdade. Mas ela Não foi essa, ó. Ó, nós estamos falando desse trecho aí, ó. Ó, que nós lemos, ó. Certo sapo, isso, declarou-se um príncipe encantado. Foi alvo de deboche, piadas e resolveu deixar o brejo. A menina nem morava lá, nem estava lá. Nesse trecho, quem que estava debochando dele? Os outros sapos que viviam ali. Os sapos do brejo. Põe aí, os sapos que viviam no brejo com ele. Os sapos do brejo. Isso. Eu também posso colocar a mesma coisa. Mas... Vamos lá. Agora, releia este outro trecho. Nós estamos analisando trechos, ó. Trechos, tá?
Não é a história toda, os trechos. Depois faça o que se pede. Arranjaria guitarra. Frequentaria baladas. Mascaria chicletes. Colocaria piercing. E ainda gravaria um CD. Só com rock and roll e country. Vamos lá. Pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar elementos de uma enumeração. Qual é o sinal de pontuação que está separando aí? Vírgula. Então, vamos pintar a vírgula. Pega o marca-texto aí e passa em cima das vírgulas, ó. Depois de guitarra, baladas tem outra vírgula, chicletes, só. Você tá vendo que ele tá separando as ações, ó? Arranjaria guitarra, é uma ação. Frequentaria baladas, outra. Mascaria chicletes, outra ação. Então, ele faz a separação através das vírgulas, tá? Circule as palavras que estão entre aspas. Pode riscar aí. Risca com marca-textos que estão entre aspas. Quais são elas? Piercing e country. Pode ser com lápis de cor. Você tem um lápis de cor? É. Pode ser uma canetinha. Você não tem canetinha? Caneta vermelha. Pode passar uma parte embaixo? Pode. Pode ser. Pega uma vermelha aí. Uma azul, sei lá, se você gosta. Aí, pode ser com isso. Por se trata... Esse sinal assim, ó, das aspas. Ele foi utilizado entre as palavras, né? O piercing e country. Por se tratar de palavras de origem estrangeira? Sim. Pode fazer um X aí. Por se tratar de palavras inventadas? Não. Por se tratar de gírias? Também não. Faz assim, ó. Circula ela assim, ó. Não, só circula que dá certo. Copie as palavras que estão destacadas e observe que elas indicam ações. Quais são as palavras que estão em destaque aí? Isso, essas 5 palavrinhas. Pode copiá-las aí. Arranjaria, frequentaria, mascaria, colocaria e gravaria. Qual que é o tempo verbal que está sendo aí? Presente, passado, futuro. Agora, nós vamos lá para a página 28. As palavras que você copiou, essas palavrinhas aqui da C, elas remetem a um tempo que nós vimos. Presente ou futuro. Uma coisa que ele iria fazer ainda, o futuro. Muito bem. Então, pode marcar o futuro aí, pode pôr certo. Agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar... Nós estamos vendo aqui esse trecho aqui que está no futuro, não é? Sim. Isso. Agora você vai copiar ele novamente, só que vocês vão copiar ele. Começando com... Como que vai ficar aqui? Arranjou guitarra. Que tempo que é esse? Passado. Então, como que vai ficar a frase? Arranjou guitarra, frequentou baladas, mascou chicletes, colocou piercing e ainda gravou um CD só com rock and roll e country. Então, o que vai acontecer com essas palavrinhas aqui que você escreveu ela aqui? O que aconteceu com elas? Ela mudou do tempo verbal, ela mudou do futuro para o passado. Pode fazer. Pessoal, na F, nós vamos copiar o mesmo trecho. Só que nós vamos adaptar essas palavras que nós selecionamos aí, tá? Então, como que vai ficar? O presente. Arranja guitarra. O que mais? Próximo item. Frequenta a balada. Depois, masca chicletes. Coloca piercing. E ainda grava um CD. Rock and roll e country. Certinho, então. Então, é só modificar essas palavrinhas para o tempo presente aí.
Agora nós vamos fazer a 11. Vamos ler esse trecho aqui? Todo mundo, hein? Né? Bem bonito. Num shopping, percorreu os corredores sem ser notado. Entrou no cinema e até quis assistir a um filme. Mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Saiu do cinema. Com tantas atrações nas vitrines, quem repararia num sapo? Deixou o shopping desolado e desceu as ladeiras da cidade. Então, nós vamos agora copiar as palavras que estão destacadas e observar que elas indicam ações realizadas pelo sapo. Quais são as palavrinhas destacadas para copiar? Entrou, deixou, desistiu e saiu. Vamos falar devagar. Percorreu, entrou, desistiu, saiu, deixou, desceu. Isso, pode copiar essas 6 palavras. Eu copiei. Essas palavras aí que você está copiando aí, percorreu, entrou, desistiu, saiu, deixou e desceu, elas remetem a um tempo. É o presente, o passado ou o futuro? O passado. Pode fazer um X aí no passado. Agora, copie o trecho sublinhado. Tem um trecho sublinhado aí, não tem? Sim. Entrou no cinema e quis assistir um filme, mas o barulho da pipoca atrapalhou e ele desistiu. Isso, esse trecho aí tá sublinhado, ele tá riscado aí embaixo, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar ele novamente aqui. Só que nós vamos circular a palavrinha aí nesse trecho que tem a ideia de oposição. O que é oposição? Coisa que está ao contrário. Nessa frase, ó, entrou no cinema e até quis assistir a um filme, mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Qual que é a palavra que tem a função de colocar as duas ideias? Ele fez uma coisa, ó. Ele entrou no cinema para assistir. E depois o barulho atrapalhou. Qual que é a palavrinha que vai ficar aí no meio? Mas. Então, você copia de novo essa frase. Ela aí na C. Pode copiar ela inteirinha aí grifada. Tá grifada. E onde que você escreveu mas, você circula ela. Ó, tá pedindo para circular essa palavra. Grifar. Pode grifar, aliás. Grifa, risca embaixo. Pode até passar marca-texto na resposta, tá? Porque a gente já sabe qual que é. Continuando, agora a página 29. Assinale o grupo de palavras a seguir que poderia substituir essa palavra que nós grifamos. Qual que é a palavra que nós grifamos aí? Mas. Qual é o grupinho que eu poderia substituir que vai ter a mesma ideia, que é uma ideia de oposição? Porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto, ou e, nem, mas, também, então, ou assim, então, logo, por isso, portanto. Qual que vocês acham que é? Primeira. Essas palavras aí, ó, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto, elas têm mesma ideia do mas, que é uma ideia de uma oposição da outra. Amanhã eu vou ao centro, mas se chover, não irei. Então, é uma ideia que opõe, tá vendo? Esse mas dá uma ideia de oposição. Eu posso ir, mas se acontecer aquilo, não vai dar para eu ir. Por exemplo, aí tem lá o entretanto, não é? Entretanto. Amanhã eu vou ao centro, mas se chover, entretanto, não irei. Aí eu substituo, ó. Amanhã eu vou ao centro. Porém, tá vendo? Dá o mesmo sentido, ó. Porém, se chover, eu não vou. Ó. Amanhã eu vou ao centro. Contudo, se chover, eu não vou. Tem a mesma ideia. Agora, se eu falar assim, ó. Amanhã eu vou ao centro. E se chover, tem a mesma ideia? Não tem a mesma ideia de oposição. Esse e é como se eu estivesse ligando. E o mas é se eu estivesse opondo uma ideia com outra. Isso, tá bom? Agora, o que você vai fazer?
você vai copiar a mesma frase grifada lá que vocês grifaram na C. Vocês vão escrever. O que vocês escreveram na C? Lê para mim aí na C. Entrou no cinema e até quis assistir a um filme. Mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Isso. Você escreveu isso, não escreveu? Sim. Que palavrinha que você grifou? Mas. Agora você vai escolher uma dessas daí de cima, ó. Porém, contudo, todavia, no entanto ou entretanto. Vai escolher uma dessas. Tá. E vai substituir pelo mas. Tá bom? Pode fazer então. Agora nós vamos fazer a atividade 12. Na atividade 12 tem outro trecho lá do texto, tá? Então vamos ler esse trecho? Esse daqui vai aparecer o discurso direto, é o que nós falamos lá. O narrador personagem, ó. Temos o discurso direto, ou seja, aquele que tá falando. Ó, uma menina brincava no parquinho de um condomínio sem saber que era observada pelo curioso anfíbio. Quem falou isso daí? O narrador. Então, nós vamos grifar essa parte aí que é a fala do narrador de azul. Pode pegar o azul e pode grifar aí essa fala aí que é do narrador. As duas primeiras linhas aí. Grifa aí, de azul. Pode ser canetinha, qualquer coisa. Então, essa fala que é do narrador, nós vamos grifar de azul. As duas primeiras linhas, né? Que é do narrador. Agora, vamos prestar bem atenção nessas partes, porque vão ter falas do próprio personagem e falas do narrador. Veja bem aqui, ó. Olá, disse o sapo dengosamente. O que o sapo falou? Olá. Então, ele só falou olá. Então, o que eu vou grifar de vermelho? Olá, só. Olá. Só o olá. O resto a gente grifa de azul, porque foi o narrador que disse. E disse o sapo dengosamente. Quem falou isso? O narrador. Então, vai ter o olá de vermelho e o restante não foi o sapo que falou, porque ele não falou isso. Ele não falou disse o sapo. Quem falou isso foi o narrador. Então, vamos grifar o restante de azul. Então, aí que mora o perigo, né? Isso. Grifa lá o olá. De azul. O olá de vermelho, o restante de azul. É, aí. Pode circular então, tá? Se foi assim. Agora, e nessa, ó. Quem é você? Menina. Quem? A menina. A menina. Nós vamos pintar de verde. Só quem é você, porque foi só isso que ela falou. E quem falou? Perguntou a menina. O narrador. Pode ir. Que cor? Azul. Isso mesmo. Literalmente tudo. Um sapo. Quem falou? Um sapo. O próprio sapo, né? Então, que cor? Vermelho. A garota gargalhou. Azul. E quem falou a garota gargalhou? Narrador. Narrador. Narradora. Tá dando para acompanhar aí? Beleza, vamos lá. Sei, sapo falante. Mais um truque de algum amigo. Isso foi só Quem falou? A menina. Tem alguma fala de algum outro aí? Não. Só a menina, né? Então, tudo de verde. tudo de verde. Muito bem. O resto é tudo verde. E agora? Engana-se, minha jovem. Não há truque, sou um príncipe enfeitiçado. Tudo vermelho. Tudo vermelho. E ficou assim, Pro, ó. Legal. Correto. Ó, então o pessoal de casa também, ó. Tá? Sou um príncipe.
O que vocês vão fazer agora no caderno que... Não, só tá pedindo um negocinho na B, ó. Nesse diálogo, aparecem palavras que indicam de que forma o que está sendo dito é enunciado. Grife-as. O que será que é? Que palavrinhas que está sendo enunciada aí, que a pessoa está fazendo? Quais são elas? Não. Que palavras que estão enunciadas? Pega uma cor diferente aí pra gente circular essas palavras aí. Vou pegar um rosa. Eu peguei roxo. Eu peguei Isso, pode pegar. Não precisa. Ó, Eu peguei caneta. tem uma frase que está dizendo assim, ó. Olá, disse o sapo dengosamente. Qual que é a palavra que está dizendo aí o que ele, como o sapo está fazendo alguma coisa? Então a palavrinha disse. Disse. Olha lá, podia ser disse, falava, retrucava, gargalhava. Então vamos circular o disse. Disseram. Ó, o disse. Na linha de baixo, qual que é? Perguntou. E na outra gargalhou. E na outra, gargalhou. Perguntou. As três aí. Disse, perguntou e gargalhou. Agora, nessa próxima atividade na C, vocês vão fazer no caderno. Então, vocês vão colocar lá, página 29, atividade 12C. O que vocês vão copiar aqui? Vocês vão copiar esses travessões que estão aí, as falas dos travessões. Só que você vai copiar inteiro? Não. Você vai copiar assim, ó. Por exemplo, ó. Vamos fazer o primeiro travessão, tá bom? Então, o primeiro travessão, o que está escrito lá? Olá. Olá. Esse aqui é a fala do sapo, não é? Sim. A fala do narrador nós não vamos escrever, nós só vamos escrever a fala do personagem. E na frente, a gente, ao invés de escrever a fala do narrador, nós vamos falar quem está falando. Então, por exemplo, a palavrinha olá, só que tem um ponto de exclamação, né? Ó. Não precisa colocar disse. A gente vai colocar quem que falou isso? Quem falou olá? Sapo. Então, vamos colocar entre parênteses. Sapo. Tá bom? A de baixo, como que vai ficar de baixo? Qual que é a próxima aí que tá falando? Quem é você? Hã? Quem é você? Perguntou. Quem é você? Menino. Quem falou isso? A menina. Então, vamos colocar lá. Menina. Pode escrever aí. Próxima fala. Um sapo. Quem falou isso? O sapo. O Isso. próprio sapo. O próprio, né? O próprio sapo. O próprio. Isso. Vou colocar um pontinho aí. Você vai fazer só o sapo. Príncipe. Pode escrever aí junto com a pronta. Próxima frase. Sei, sapo falante, mais um truque de algum amigo. E aí? Quem falou isso? Menina. Isso, a menina. Sei. Bom. Sapo falante. Sapo falante. Vírgula. Mais um truque. Mais um truque. Ô, Fran, de quem que é a fala? Pode escrever de vermelho? Pode. Mais um truque de algum amigo. De algum amigo. Então, essa quem falou? Menino. A menina. E a última. Engana-se, minha jovem. Isso. Minha. Engana-se, minha jovem. Ponto. Não
há truque. Não há truque. Não há truque, vírgula. Sou um príncipe enfeitiçado. Sou um príncipe enfeitiçado. Sapo, né? Bom, pode copiar até aí.